Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlão Bernini, sou designer gráfico de formação. Trabalho já na área há quase mais de 17 anos e desde 2013 eu venho trabalhando com mural e grafite, ilustração desde sempre. Boa parte do meu trabalho se concentra em desenvolvimento, criação de doodles, né? Acho que é mais o estilo que eu faço, que o pessoal chama, que são criações cheias de elementos. Geralmente eu trabalho mais com posca, preto e branco. Eu trabalho com a posca 17K e 8K, que tem uma ponta mais chanfrada, mais larga. Gosto bastante de trabalhar também com spray, que acho que é o que eu complemento hoje em dia as coisas que eu crio. Não costumo desenvolver personagens, uma área que eu ainda não me aventurei demais, nem com as letras. Eu gosto de criar emaranhados assim, de ideias. Geralmente as coisas que eu crio têm muito a ver com o que as pessoas gostariam que eu fizesse uma releitura do que elas são, da vida delas, das viagens que elas já fizeram, as frases que fazem sentido para elas. E na rua eu gosto de experimentar. Eu gosto de experimentar com spray, adoro trabalhar com a Color Gin, adoro trabalhar óbvio, com a 94, né, MTN, ótima pigmentação, Molotov, tinta Paris. Gosto de trabalhar bastante também com a No Colors, com certeza, No. E hoje estamos aqui, desde cedo já trabalhando em novas plataformas. Hoje eu estou pintando sobre madeira, chapas de madeira, e também trabalhando bastante sobre telas de papel, cartolina, porque eu gosto do peso do papel, eu gosto de fazer coisas malucas. Acho que boa parte da criação que eu faço é em cima de ideias malucas que eu vejo por aí. Eu tento replicar elas e melhorar elas de alguma maneira. Adoro desenhar rostos femininos, eu gosto muito da anatomia da face, das expressões, mãos, adoro mãos. Adoro interligar coisas no meu trabalho. E hoje a gente vai fazer uma experiência, né? Vou fazer um mural e eu vou mostrar um pouco das técnicas que eu uso, os materiais que eu uso. Eu adoro fazer a garrafona de PET, 1,5 litro, 2 litros de tinta, e os meus próprios pigmentos também, para fazer aquele preenchimento total, aí dar uma economizada na lata. Fica um efeito bem legal no acabamento, porque o rolinho também permite isso, junto também com o pincel. Dá um acabamento que o spray, às vezes, eu estou procurando dominar mais isso, a parte de volume, sombreamento, preenchimento com spray. Ainda, apesar de estar nessa já há tanto tempo, eu ainda tenho muito que aprender. Eu acho que eu tenho muito que desenvolver ainda. Eu tive a experiência internacional da Odisseia de Tinta. Foi uma experiência muito legal de poder viajar por 26 países e pintar em 18 países. Permutei, na grande maioria, assim, murais, por acomodação, ou às vezes por um curso de inglês. Foi uma experiência bem legal a gente poder ver que pode deixar a sua arte por aí trocando, já que não podemos trabalhar lá fora sem os vistos, etc e tal. Trabalhar não na ilegalidade, mas na permuta do que você faz de melhor, em troca de alguma coisa que você precise muito. E foram 4 meses passeando pela Europa, sentindo na pele essa experiência revigorante de conhecer novas culturas, de ver como é que as pessoas lidam com a sua arte, ou na rua, ou dentro de uma biblioteca, dentro de uma loja. Gosto muito do trabalho que a gente faz pensado, calmo, que dá tempo de fazer uma coisa bem legal, assim, fazer uma seleção de ideias, rolar um brainstorming, rolar você poder fazer a conexão dos elementos que você quer colocar na obra de arte. Eu sou um designer gráfico que ilustrei e trabalhei com imagem a vida toda, e em meados de 2013 eu tive a oportunidade de pintar a varanda de um amigo a pedido dele, lá em Porto Alegre.
e o resultado foi muito promissor. Eu não sabia que eu conseguiria fazer um desenho tão legal assim. E logo em seguida eu também fiz o meu primeiro mural na Raposo Tavares, uma fábrica de produtos veganos. E foi muito legal a experiência de poder subir numa escada de 5 metros, estar numa laje, quase cair daquela laje, poder selecionar as cores e os sprays que você quer. Enquanto todos os grafiteiros estavam mandando bem pra caramba, eu tava lá, brincando, experimentando e tal. E eu sempre senti que era uma coisa que eu queria levar adiante. Eu acho que é uma coisa muito importante você se permitir experimentar coisas novas. E se você gostar delas, você poder dar continuidade a elas de uma maneira positiva. A gente acredita que a mensagem que a gente carrega no street art, no muralismo, no bombing, nos throw-ups da vida, o wild style, eu acho que todas essas coisas ajudam a gente a entender o que é o universo que está fora das galerias, né? Mas eu tenho uma formação, uma opinião formada na minha cabeça que tudo tem a ver com moralidade. A gente acredita muito que a moral das coisas é o que faz a base do nosso julgamento. Então, se eu estou fazendo uma pichação, ou sei lá, um throw-up, um grapicho, botando um lambe-lambe, um sticker em algum lugar com autorização, dentro dessa realidade, estamos aplicando uma coisa que é moralmente feia, porém aceita porque a pessoa permitiu, né? E nós podemos também fazer um trabalho super bonito, um mural incrível, só que não sendo autorizado, mas ele é bonito. Então a moralidade é que as pessoas não gostam de pichação, elas não gostam de outros tipos de street art, porque elas não entendem, porque elas julgam que é moralmente feio. Então a gente entra na moralidade entre o que é feio e o que é bonito, entre o que é aceito e o que não é. E essa é a minha opinião. Eu acho que as pessoas se expressam de maneiras diferentes e isso é bom, isso é muito bom. E eu acredito que a sociedade está simplesmente aberta a entender movimentos, ainda mais em São Paulo. Simplesmente a cidade mais cosmopolita da América do Sul e vanguardista em museus, vanguardista em arte, em mercados. E eu tenho muito dessa parte também do meio artístico, né? Eu tenho formação de História da Arte pela Fundação Armando Álvares Penteado, e isso me ajudou muito a expandir dois campos que eu gosto muito, que é a arte e a história. E a história simplesmente mostra pra gente que tudo é cíclico, um movimento vem, em seguida um outro movimento que vai matar o primeiro e em seguida... E não só movimentos, vem políticas, vem organizações sociais, catástrofes, vem diversas coisas que vão perdurando com o tempo e depois elas são quebradas e depois recicladas. Elas nascem e morrem, tudo é cíclico na história. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente poder também compreender o que é apagar um grafite na rua, o que é apagar um mural, o que é apagar um trabalho de algum artista, seja ele famoso ou não. É meio clichê, mas esse lance do efêmero, ele é o que faz a base do trabalho da vida. Nós somos efêmeros, tudo que a gente conhece é efêmero. Então a gente poder deixar um legado de positividade, de arte, de contestação, de informação, de política, de organização social. Eu acredito que a arte é a fotografia do momento, a fotografia do que o artista sente em relação ao que ele conhece, ao que ele vive, o trabalho dele, e ele coloca isso em diversos tipos de plataformas, diversos tipos de superfícies. Pode ser um quadro, pode ser uma chapa de madeira, pode ser uma parede toda danificada com o tempo, com tijolo caindo. E hoje eu vou ter a oportunidade de poder mostrar a maneira como eu crio, como é que as coisas saem da minha cabeça, como é que eu preencho elas. Eu tenho um sistema de criação que eu acredito que é certo e errado. Ele é certo para mim e às vezes pode ser errado para outras pessoas, outros artistas, porque eu não costumo fazer um rascunho do que eu vou criar. A pessoa me dá a plataforma, me dá a parede, me dá o espaço, me dá a oportunidade, e eu vou lá e simplesmente vomito uma coisa que está dentro da minha cabeça. Então, às vezes pode acabar saindo uma figura humana, pode ser um animal, pode ser uma árvore, pode ser uma coisa abstrata, um botânico,
pode sair os trabalhos que eu faço de preenchimento com outros desenhos, de ter uma forma, né? E preencher com os desenhos. E é muito engraçado também eu poder ver os trabalhos que eu fazia em 2013, 2014, 2015, 2016 e ver o tipo de refinamento que eu tive com o tempo. Né? Poder trabalhar com a lata deitada, da gente poder fazer o trabalho de sombreamento, de volume, depois a gente começa a trabalhar com as latas fumê, que dão o mesmo efeito, só que num grau mais refinado. Isso é muito legal, assim, da gente poder, por exemplo, construir um ateliê onde você tem tinta acrílica, você tem verniz, você tem as suas telas de experimentação, você tem spray, você tem garrafas de latex pronto para pintar com um rolinho. E aí é muito legal a gente também acabar descobrindo o tamanho do rolinho, o tipo do pincel, se ele tem uma ponta macia, ponta dura, os caps. É muito legal a gente poder analisar a quantidade de caps que a gente usa e os tipos de cap que também são usados. Eu costumo usar muito o New York, o bananinha, que é para um traço médio fino. O New York que ele tem um fat de leve, assim, ele faz um preenchimento médio bem bacana. Um skinny cap para um acabamento mais fininho, skinny, né? Mais fino. Eu gosto bastante do fat cap para fazer preenchimento, mas hoje em dia eu preencho mais no rolinho mesmo. Depois que vários outros grafiteiros deram a dica, eu entendi que a gente consegue carregar mais a tinta no rolinho para a gente poder preencher melhor a área e depois a gente vem delineando com o spray. Então isso faz render mais o spray e faz também a gente conseguir aplicar ele onde estão os detalhes que são mais importantes no desenho. Eu pretendo continuar fazendo esse trabalho que eu também faço em revitalizações de escola, cursos em escolas. Eu adoro trabalhar com a molecada, a juventude, adoro trabalhar com creche, com orfanatos, com a terceira idade. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que têm limitações físicas, para mostrar para elas que até mesmo numa cadeira de roda, de repente, se apoiado na sua muleta, você consegue ter um controle de spray, um controle do pincel. Eu encorajo muitas pessoas também a não se prenderem o teu desenho é bonito ou feio. Que o meu desenho não é parecido com o seu. Eu adoro quando os desenhos não são parecidos com os meus, porque mostra que a pessoa tem o próprio jeito de desenhar. A pessoa vê o olho de uma maneira diferente, ela vê a boca de uma maneira diferente, ela vê a dimensão dos dedos, as cores de pele, o cabelo, o formato da testa. Cada coisa simplesmente surge da outra pessoa de uma maneira muito própria. Tem gente que eu faço riscos únicos, contínuos. Tem gente que faz achuras, ou então faz aquele quase traço serrilhado. Mas ela é tão dedicada de ficar em cima de um desenho. Eu sou muito ansioso, mas eu admiro demais as pessoas que ficam em cima dos seus trabalhos por dias, até mesmo meses, para poder chegar num refinamento muito legal. Então, considero essa dedicação ao trabalho uma coisa fundamental. Acho legal você poder também não ter medo de ousar. Se hoje você quer pintar um personagem, aí pinte seu personagem. Se amanhã você quer fazer uma escrita 3D, um wild style, um bomb, um throw-up, se você quer fazer um sticker, quer fazer uns lambi-lambi gigante, quer fazer lantejoula, quer fazer azulejo, você quer trabalhar com mosaico, você quer fazer LED, diversas coisas estão abertas a isso. Então, eu acho que isso é um pouco do que eu tenho para contar aí da minha trajetória. Vamos pintar. Esse momento aqui vou aproveitar para narrar um pouco do que está acontecendo. Eu sempre começo a riscar o desenho antes, na parede, para eu conseguir mais ou menos me orientar onde vão estar os elementos, né? No caso aí eu consegui uma parede na casa de uns amigos, aí eu estou mostrando os caps que eu uso, e desse trabalho eu resolvi trabalhar com a Color Gin Arte Urbana, que eram umas tintas que estavam sobrando em casa, e eu acredito que a gente tem que aproveitar o que tem à mão para a gente realizar o melhor possível. Eu também mostrei ali que eu estava usando a fita crepe. Fita crepe é simplesmente um recurso fundamental para a gente conseguir delinear partes retas
para fazer figuras geométricas, para a gente conseguir alcançar o melhor que a gente puder, assim, da essência do desenho, quando a gente quer deixar tudo muito certinho, muito retinho. A fita crepe é um recurso muito legal. Lá no fundo, vocês podem ver que eu estou sempre chacoalhando a lata. A lata, ela é ar pressurizado com tinta, e essa tinta também ela fica envolta num mar de verniz, né? Um elemento que ajuda a conservar a tinta. E quando a lata está parada, a gente tem que sempre garantir que tudo que está lá dentro esteja em harmonia. Uma coisa que eu também costumo fazer é tirar um pouco a pressão da lata. Essas latas já são de uma linha especializada da Color Gin Arte Urbana, que envolve um elemento base que foi estudado pela indústria, que é baixar a pressão da lata para a gente ter um melhor controle de pintura com ela. Só que para melhorar mais ainda, é legal a gente sempre tirar um pouco mais desse gás. Então, a maioria das pessoas viram a lata de cabeça para baixo, e a gente vai dispersando um pouco desse gás. Não sai tinta, realmente só vai sair ar. Sai ar de monte, você acha que uma hora vai acabar e nunca acaba. E como é que a gente consegue saber quando é que é o ponto certo, assim, que tipo já tá legal para começar a trabalhar com a lata? Nessa troca de gases, que a gente vai dispersando bastante gás e o líquido também não sai, a lata vai começando a ficar gelada. A temperatura dela vai caindo, acontece uma reação física, química na hora, que a gente usa como indicativo para conseguir trabalhar melhor com a lata. Uma coisa que eu acho fundamental, que é uma dica que eu dou para qualquer pessoa é, cara, coloque uma ótima playlist para você aproveitar o dia. Já que você vai ficar pintando de repente ali por horas, coloca um som para rolar, sabe? Se você tiver na possibilidade aí de estar próximo de alguém que vai pintar com você, ou numa situação legal, sempre se hidrate, se for independente se for em ambiente fechado ou ambiente aberto, procure sempre se hidratar. É fundamental a gente estar sempre mantendo a saúde do corpo para fazer uma pintura. Outra dica fundamental que eu dou também é fazer sempre um alongamento antes da gente começar a trabalhar. Pode parecer aí às vezes que grafiteiro é tudo meio largado, meio pançudo, cervejeiro e tal, só que a verdade é que muitos de nós temos que tomar conta da nossa saúde, inclusive saúde da pele, às vezes por ficar muito tempo exposto ao sol, então é importante trabalhar com boné, usar um protetor solar legal, se hidratar e fazer esse alongamento. São coisas fundamentais para a gente conseguir alcançar o melhor do trabalho, assim, enquanto a gente está em produção. Como vocês podem ver, óbvio, o vídeo tá com um pouco de time-lapse, né? Acelerei um pouco os movimentos, mas quando a gente começa já a preencher a área que a gente consegue ver, ela já começa a tomar uma forma completamente diferente do desenho. Tô ajeitando a câmera aí no melhor ângulo pra gente enxergar o que está acontecendo. Já estava no melhor ângulo, mas aí não ficou tão no melhor ângulo. Hoje em dia eu gosto muito de criar texturas para tecidos de roupa e tal, fazendo esses preenchimentos geométricos. Eu acho que está até na moda. Por conta da parede não ser uma das melhores paredes assim para pintar, cada parede tem uma textura. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir um efeito ou conseguir até um acabamento, porque as paredes elas podem estar muito danificadas ou elas podem ser de chapisco, o que danifica demais e é muito difícil a gente conseguir alcançar certos detalhes, certos acabamentos nesse tipo de parede, ou até mesmo paredes que têm uma umidade muito grande e essa umidade ela suga demais a tinta. Então é impressionante, você passa o spray, minutos depois aquela tinta ela tá pela metade assim do grau de cor dela, ela foi sugada pela parede. Então fica a dica aí para quem for pintar, dar sempre uma analisada antes na parede. Se você achar que for necessário até fazer um acabamento, fazer uma pintura base. Nesse caso eu não fiz uma pintura base. É sempre legal a gente ter uma tinta de látex à mão para poder fazer esse acabamento aí do fundo, para começar a pintar no fundo. Como eu estava com um pouco de pressa nesse dia, por conta de outros projetos também que a gente estava desenvolvendo, eu acabei não tendo, inclusive, o recurso para fazer nesse dia.
Então eu pintei do jeito que estava mesmo. Aí vocês podem ver que até mesmo essa textura amarelada, ela trouxe uma carinha legal assim pro trabalho. Então, no final das contas, acabei usando como um recurso a meu favor. Nesse trabalho eu estou usando uma figura feminina com um passarinho no ombro e tal. Eu não costumo trabalhar muito com figuras humanas, eu gosto muito de trabalhar com animais e tal, ou até mesmo tentando personagens, como eu disse anteriormente, não é muito a minha praia, não é muito o que eu manjo de fazer mesmo. Mas a gente tem que experimentar. E eu estava experimentando, eu estava testando, eu estava buscando o melhor assim que eu pudesse fazer, né, para chegar num resultado que me agradasse bastante. Como vocês podem ver, ali do nosso lado esquerdo está a minha sacolinha de sprays. Todo grafiteiro tem algum método de carregar os seus sprays para cima e para baixo. Tem gente que carrega numa mochila com rodinha, ou na mochila de costas, ou até mesmo do jeito mais básico possível, numa sacolinha de feira, ou numa sacola plástica. No caso, eu adoro essas sacolas aí de mercado. Minha mulher fica louca comigo quando essas sacolas voltam meio sujas de tinta. Minha mãe também fica bem brava. Na época que eu tava morando com ela ficava bem brava. E é sempre bom a gente também trabalhar o corpo para fazer essa parte do trabalho que a gente fica sentado no chão. Trabalhar na parte inferior do desenho é uma coisa até mesmo cansativa. Acho que é uma das partes mais chatas assim, de trabalhar no desenho, é acabar fazendo esses detalhes que ficam embaixo, porque é muito cômodo a gente trabalhar com tudo que está na linha dos olhos, quando a gente está em pé, né? Que tá vertical ao corpo. Só que quando a gente tem que se abaixar, tem que se inclinar e tudo mais, acaba cansando um pouco o corpo. Mas tem que fazer acabamento, tem que pensar em fundo, tem que pensar em pigmentação. E no caso, a gente está fazendo um negócio aí bem legal com essa roupa colorida dela, essa moça. Nesse momento eu começo a fazer umas experiências com um outro tom de azul um pouco mais escuro do que eu usei para fazer a pele dela. E isso é um recurso que a gente tem que saber administrar muito bem, porque senão pode acabar ficando horrível, como ficou. Então uma coisa que sempre acontece enquanto a gente está produzindo são as idas e vindas que a gente faz decorrente ao erro e acerto. Então não existe acertar uma coisa de primeira, a não ser que você já esteja muito habituado a fazer aquilo. No caso, eu vou ser bem sincero, eu estou experimentando muitas técnicas novas aí nesse vídeo, porque eu queria mostrar um pouco do que eu estou buscando como evolução como artista. E uma das evoluções que eu estou querendo encontrar e dominar, primeiro, a anatomia do rosto, tanto o rosto masculino quanto o rosto feminino. No caso aí a gente fez uma escolha de rosto feminino. Eu estou buscando fazer o volume e preenchimento de partes de tecido, de corpo, do rosto, do cabelo, com um volume que dê a impressão de que existe uma tridimensionalidade, que a gente não está trabalhando com um plano 2D, que a gente está tentando trazer a coisa um pouco para um terceiro plano. Então, fazer os sombreamentos, usar a lata fumê, que mais para frente a gente vai acabar usando essa lata e vocês vão ver que o recurso fica super legal, ela dá a impressão de dobra de roupa,
de sombra onde tem a intersecção dos planos, ou seja, do queixo com a mão, do tecido com o pescoço, da orelha com o cabelo. São diversos pontos que a gente tem que se atentar na hora da criação. E eu tenho uma coisa muito inconstante também na hora que eu estou criando, que eu não consigo ficar focado em um único ponto. Eu procuro sempre me regrar. Se eu vou começar por tal parte, eu vou e acabo aquela parte até o fim. Mas eu não consigo, é uma característica de personalidade minha. Então, nesses momentos, vocês vão reparar que eu, às vezes, estou trabalhando no rosto, às vezes eu pulo, e aí eu mexo um pouco na roupa, depois eu mexo um pouco no passarinho, depois eu mexo um pouco no cabelo. Isso tudo porque, durante o processo, a gente vai tendo diversas ideias e vamos visualizando coisas que, num primeiro momento, elas não estão claras para a gente. Então, a criação é um momento de formulação de diversas certezas e incertezas. É muito importante a gente olhar para uma obra dessa e reconhecer principalmente onde estão todos os defeitos. Porque, de uma maneira geral, quando a gente olhar a obra pronta, ela vai estar super legal. Ela vai estar com um acabamento legal, ela vai estar com as pontas delineadas, ela vai estar com os preenchimentos de acordo com o que a gente espera. Como a gente disse anteriormente, ela vai estar moralmente bonita. Mas como artista, e eu acredito que a maioria dos artistas pensam na mesma coisa, estamos eternamente nos cobrando onde podemos fazer melhor, o que podemos abandonar como vício na hora de produzir e adequar para conquistar novas impressões, novos resultados, né? Então, isso é uma coisa que não procure se questionar demais logo num primeiro momento a respeito do que você estiver criando. Porque eu estou encorajando você a criar. Por mim, todo mundo deveria pegar uma lata e se arriscar num quintal de casa, na rua, ou até mesmo no muro da casa da avó. E não precisa ser no muro. Você pode comprar uma tela, você pode ir numa papelaria, você pode até mesmo pegar uma chapa de madeira que esteja encostada em algum lugar, você praticar. Eu estou encorajando sim as pessoas a fazerem isso, porque é uma coisa positiva. O grafite, desde que ele entrou na minha vida, que não foi em 2013 exatamente, na verdade o grafite entrou na minha vida desde os tempos de adolescência, quando eu gostava de frequentar os shows de hardcore com as bandas e tal. E uma das coisas que estavam sempre na atmosfera dos espaços eram os grafites, os lambi-lambis, as tags, as pichações e tal. E eu achava aquilo tudo muito louco, porque beirava aquele lance da contravenção, do discurso, da liberdade de expressão, da manifestação das coisas e tal. Então isso era uma coisa que sempre esteve próximo de mim, mas eu nunca pensei que eu poderia fazer parte desse movimento. Isso é uma coisa que nós vamos entender e dominando com o passar da vida, que podemos fazer parte de uma tribo, podemos fazer parte de um círculo de algum determinado movimento de diversas maneiras. No caso, na época, eu aproveitava como espectador. Depois, com o tempo, eu fui lá, criei uma banda. Depois, com a banda, eu fui promovendo shows. A gente foi tocando com outras bandas e conhecendo outros músicos. E foi uma fase muito boa. Foi a fase que despertou para muitas coisas, desde a cultura musical, né? Tem muita gente que nasceu dentro da cultura hip hop de uma maneira um pouco mais clássica, né? Com o lance do b-boy, com o lance do MC, com o DJ, com o grafiteiro, e até mesmo o estilo de roupa, a moda, as roupas largas, as bombetas, os bonés, as tatuagens clássicas, né? Com a maneira como é escrita, até mesmo a linguagem de grafite na linguagem corporal, na linguagem das marcas, né? Os símbolos das tribos. Eu já beiro uma outra tribo. Eu sou cria do hardcore e do punk rock. Então, eu já tenho uma completa bagagem diferente de muitos artistas. Óbvio que todo mundo que tem essas raízes acaba sempre beirando para o outro lado também, porque elas andam juntas, né? Então,
Óbvio que eu gosto de rap, que eu adoro um reggae, que eu adoro um black. Adoro esses movimentos que nasceram com a cultura de grafite clássica que a gente conhece. E hoje em dia eu tenho elas para mim como um repertório, né? Eu sou uma pessoa eclética, tanto na arte quanto na música. E isso me agregou demais, assim. E depois, durante a faculdade, na faculdade de comunicação visual e desenho industrial, design gráfico que eu fiz, eu acabei tendo contato com outros amigos que eles já eram grafiteiros e pichadores, até mesmo em outras cidades, de São Bernardo, São Caetano, Mauá. E em especial um grande amigo meu, que é o Luiz Prieto Júnior, artista plástico lá do ABC, ele sempre estava aí com uma lata na mão, criando as coisas dele. Eu achava muito legal o trabalho dele, é super orgânico, super colorido. E eu, como designer, eu acabei me tornando o criador oficial das mídias do Luiz, né? Então, cartões de visita, os flyers de exposição, catálogos e tal. E aí, com o tempo, eu acabei tomando gosto por isso. E o Luiz foi uma das pessoas que mais me influenciou. Pô, agradeço imensamente meu amigo Luiz por isso. Ele foi praticamente o cara que me apadrinhou na cena. E com certeza hoje em dia ele está numa outra vertente, ele está numa evolução artística no ateliê dele, dos estilos dele, as criações dele, as descobertas dele, as vivências. E eu acabei emergindo por um outro lado, assim, do grafite. Ambos trabalhamos com isso, cada um no seu refinamento. Eu estou buscando cada vez mais refinar meu trabalho, entender o que é meu trabalho. E o Luiz já tem isso bem claro, assim, porque a bagagem de experiência e tempo que ele tem na arte já é mais avançada do que eu. Mas, meu amigo Luiz, muito obrigado, viu, meu querido? Obrigado mesmo. E, bom, voltando ao grafite, vocês podem ver, eu estou conseguindo agora trazer um pouco de volume nas mãos, né? Uma coisa que é legal para a gente conseguir fazer esse efeito de volume é sempre deixar começar a dominar o lance da lata deitada. Quando a gente trabalha com a lata reta, antes da gente falar da lata, vamos falar uma coisa muito clara. O spray. Como é que trabalha com spray? Eu falei anteriormente para vocês que a gente pode acabar melhorando um pouco do fluxo de tinta, tirando um pouco do gás. Legal. Chacoalhar a tinta é fundamental, porque tem uma bolinha dentro da lata que ela auxilia demais assim a gente conseguir um efeito de clareza da tinta, porque essa bolinha ela ajuda a emulsificar tudo dentro da lata. Então sempre chacoalhe bastante. Quando você não chacoalha o suficiente, quando você vai apertar o teu cap, que é o biquinho, ele pode acabar saindo uma massa de tinta. Ela sai toda aglomerada e pode até entupir o teu cap. Então quando isso começar a acontecer, você já entendeu o que aconteceu de verdade. Você não chacoalhou o suficiente. Então chacoalhe sua lata. E depois a gente começa a entender 3 princípios básicos de como manusear o spray. Primeiro, distância. Segundo, velocidade. E terceiro, pressão. O tempo que você fica pressionando. Se você começar a dominar uma distância legal com o seu spray, você vai ver que você tem uma quantidade de tinta que vai saindo naquele metro quadrado ali, naquele centímetro cúbico, naquele espacinho que você está mexendo, que ele vai saindo com uma clareza muito boa. E nessa clareza é muito importante você sempre fazer um movimento assim. Você vai com a mão e volta, sempre na mesma direção. Porque o mais importante não é só encher aquele espaço de tinta, é você cobrir aquele espaço de tinta. Isso é fundamental para a gente conseguir fazer um acabamento de qualidade. Outra coisa é a pressão. Quando você for trabalhar o seu spray, você pega e vai levando ele até uma determinada extremidade e volta. Quando você parar na extremidade, solta o dedo. Você não precisa ficar preenchendo aquilo o tempo todo, você não precisa ficar arrastando aquele spray com o cap pressionado. Você vai de uma ponta e volta. Vai de uma ponta e volta. E nessas idas e vindas, você para o dedo. Então, para o dedo, foi, para o dedo, voltou. Faz toda a diferença. Escuta aqui a dica do tio Carlão que é de ouro. E tem o lance da velocidade. Se você fizer muito rápido, o seu trabalho pode acabar ficando muito esfumaçado, porque não sai uma quantidade de tinta o suficiente para você preencher aquela área na velocidade que você fez com a mão.
E se você fizer muito demorado, você vai acumular tinta demais. O que vai acontecer? Vai escorrer. E quando escorre, meu amigo, fica horrível. Então, vamos lá. Retomando. Velocidade, pressão e distância. Se você fizer o negócio pressionado muito próximo à parede, vai acumular tinta, vai escorrer, vai ficar feio. Se você fizer muito distante, ele vai acumular pouca tinta na área que você quer preencher. Óbvio que para algumas técnicas, preencher mais de perto ou mais distante é uma questão de estilo, porque tem pessoas que buscam um efeito de gotejamento no trabalho e tem outras que procuram um esfumaçado. Tem muita gente que faz um acabamento nas laterais, né, nas bordas de um grafite clássico, usando a lata deitada e fazendo esse borrifado com uma distância bem considerável, onde você só está respingando, você só está jogando praticamente pó de tinta, né? Então, essas são as dicas que eu dou para lata, que são fundamentais. Vocês podem ver que aqui no desenho, lá na parte do topo, eu fiz um preenchimento meio em verde, meio em amarelo. E eu, sinceramente, acho que não ficou legal. Não ficou legal mesmo. Então, futuramente eu vou cobrir isso daí com uma outra cor. Porque eu acho que não fez contraste com a parede. E, ao mesmo tempo, também não estava dentro de uma paleta de cores que me agradava muito, né? O cabelo, vocês podem reparar que eu estou sempre intercalando dois tons, né? Um roxo um pouco mais escuro e um roxo um pouco mais claro. Então, isso aí ajuda a dar um volume e a gente também percebeu o entrelaçamento das duas cores, o que elas ajudam a trazer um pouco de movimento para o desenho. A coisa que tem mais movimento nessa arte que eu estou criando são os cabelos, né? Eles têm gravidade, né? Eles estão caídos de um lado e eles também têm movimento porque tem uma parte do cabelo que está preso para trás da orelha e tal. Então é muito legal a gente trazer movimento para os desenhos também. Isso você pode trazer para uma arte completamente diferente. Hoje eu estou apresentando uma figura humana realizando uma atividade. Ela tá desenhando, ela está pintando, né? Vai ter um lápis na mão dela em breve. Mas você pode trazer todas essas dicas que eu estou te falando para uma outra coisa que você queira fazer. Se você quiser criar um personagem, vai ser a mesma coisa. Você vai procurar um refinamento, você vai procurar trazer brilho, vai procurar trazer sombra, que a gente ainda vai falar um pouco mais para frente disso. E são pequenos refinamentos que você vai dominando com o tempo. Para sua arte, para o seu estilo. Se essa arte te inspirar, acho legal. Aproveite bastante essa linha de criação para você criar os seus próprios retratos, as suas próprias figuras. Agora, se você quiser criar para outras coisas, outras vertentes que você queira explorar, qualquer dica que eu der aqui é válida também, beleza? Quantas saudades eu senti e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar, você marcou minha vida. Viveu, morreu minha história. Chego a ter medo do futuro e a solidão em minha porta bate. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você.
pensei em mudar um lugar qualquer que não existe. É isso aí. O trabalho tá ficando bacana. O que vocês acham? É muito interessante, né? A gente tá nessa posição onde a gente tá criando e narrando o que criou. Eu acho isso super legal. Mas eu espero que qualquer coisa que eu disser aqui agregue para vocês. Agora chegou a hora da gente usar o Coringa, a carta na manga, que é a famosa fita crepe. É legal de usar a fita, vocês vão ver agora. Eu quero tentar deixar essa haste de um pincel ou de uma caneta, no caso, no fim do vídeo acaba virando um pincel. Eu quero deixar ela bem retinha, eu quero deixar ela bem bonita. Então eu vou lá, coloco a fita crepe, vou delineando as pontas também, vou fazendo um fechamento, porque eu quero tudo quadradinho. Vou escolher o spray, que seria o marrom, e aí eu vou passando bem lentamente dentro da área que eu marquei ali, tomando cuidado para não fugir muito nem para fora nem para dentro. Como vocês podem ver, numa parte ali eu avancei um pouco pro... e também é legal vocês poderem ver que eu estou usando a mão esquerda, ou seja, trabalhem o lance de ser ambidestro para esse tipo de trabalho, porque às vezes com a mão direita você não chega tão próximo de uma quina. Olha lá, com o spray azul eu arrumei um trechinho ali que eu tinha acabado passando além do que eu precisava com o marrom. Dou aquela olhadinha, uma checada e agora a gente tira. E ó, ficou tudo retinho. Então isso é uma dica de ouro que eu dou para vocês aí que quiserem fazer esse tipo de trabalho, usando bastante assim o acabamento com fita. Agora com o spray, o azul, eu estou fazendo um recorte nas áreas azuis do azul escuro. Então para a gente às vezes fazer um negócio que fica com uma pontinha perfeita assim, é desse jeito que a gente faz. A gente pega a lata e aí com a lata do tom predominante, que no caso é o azul claro que a gente está usando na pele, você vai fazendo um recorte com a tinta escura. E vice-versa, se fosse também para fazer o contrário, é legal para dar brilho no cabelo, é legal para você poder fazer esses acabamentos de rosto, na sobrancelha, nos olhos, na boca, nas narinas, dentro da orelha, na parte da construção do ouvido. É legal ter sempre uma cor também super diferente. Na coroa do pássaro, salve Basquiat, eterno Basquiat. Na coroa do pássaro ali em cima, eu acabei usando uma tinta dourada que eu tinha à mão. Então é legal eu também dar uma quebrada entre os vermelhos e azuis com o dourado, que é uma cor que ela tem brilho natural na pigmentação dela, né? Eu achei que ficou bem legal o efeito final. Eu acho muito importante a gente também sentar para conversar, né, para bater uma ideia sobre quem nos inspira, né? Eu acabei mencionando o Basquiat e eu tenho pelo menos muitas pessoas que me inspiram assim na vida, né? Me inspiraram ao longo desses anos todos. E eu posso mencionar os principais artistas, as principais artistas que me inspiraram, não só no grafite, mas até mesmo na música, em outras artes visuais, né, em dança e etc e tal. E eu tenho uma lista enorme de artistas, tanto paulistas, brasileiros, internacionais, que eu pago um pau. E eu gosto muito do estilo de criar deles. Aqui na Zona Norte a gente tem ótimos artistas que já dominam praticamente os muros aqui da região. E eu sou fã demais dos caras. Pinho Ribeiro, sou muito fã do Finoc, sou fã também da galera do Cambuci, dos Gêmeos, Nunca, o Espeto, também, não necessariamente ser do Cambuci, mas a galera daquela geração, daquele pessoal de criação, Nina, gosto muito do trabalho da Minhal, Chivite, Tica, Ciro, meus amigos Caio Bless, Bruno Kakuda, Jun Kamiya. Cara, são tantos artistas incríveis, Antônio Mosco, Bruno Badaró, João Naka. São todos grandes parceiros que eu fui conhecendo ao longo da vida e até mesmo através das mídias, né? As redes sociais, Instagram, ou até mesmo exposições em galerias.
Choque o Maravilha, com certeza, para quem se identifica com o trabalho dele, eu tenho uma grande referência, assim, como ele como referência, porque eu acho que o trabalho dele é muito incrível, um refinamento, ele também trabalha demais, assim, figuras femininas, ele trabalha muito isso que eu estou tentando buscar para o meu trabalho, né? Luz e sombra, acabamento, controle de paleta, fazer umas tintas brilharem assim umas com as outras, né? Elas fazerem parte todas de uma unidade. Eu acho fundamental a gente poder ter esse tipo de segmento. E de artistas clássicos a gente pode mencionar todos aqueles que todos conhecemos, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, podemos falar sobre. Vamos lá, a lista é tão longa que nessas áreas a gente até esquece. Mas os básicos, o Picasso, Salvador Dalí, Rembrandt, a gente pode falar sobre renascentistas, a gente pode falar sobre Da Vinci, todas as tartarugas ninjas, o Rafael, Michelangelo, Donatello, todos os italianos renascentistas, a gente pode falar sobre a influência da arte asiática também. Eu acho muito importante quem quiser dar uma pesquisada no orientalismo, que foi um movimento que invadiu a Europa e fez uma influência muito grande. Até hoje, as pessoas são influenciadas por essa cultura do orientalismo, do lance da arte oriental no mundo ocidental. Sem dúvida, é um dos movimentos que eu gosto bastante. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é muito importante a gente entender de onde surgem as nossas referências, né? Na parte de doodles também, na época da faculdade ainda, eu tive o primeiro contato com uma dupla que se chama Mulheres Barbadas. E eles faziam uns trabalhos muito incríveis de preencher paredes inteiras com milhares de desenhos. E eu adorava fazer isso no meu caderno e eu não sabia que aquilo tinha um nome, eu não sabia que aquilo tinha um estilo, né? Até mesmo a gente pensa no Keith Haring ou no Rui Amaral, artistas maravilhosos também, que tem um estilo de praticamente ilustrar na rua, né? Tem pessoas que trabalham com stencil, que é um dos estilos que eu ainda não tinha mencionado aqui ainda também, mas a parte de ser um cara que ilustra na rua, né? Eu adoro ilustrar, eu adoro desenhos preenchidos, dando o volume das coisas que tem no desenho, eles vêm de outros desenhos, né? Então tem desenho dentro do desenho, é um negócio meio do Inception, né? Tipo, a gente tem um universo dentro de um outro universo, dentro de um outro universo, e a minha maneira de fazer esses universos se colidirem é trazendo essa quantidade de desenhos exagerados assim para dentro dos trabalhos. Ó, como vocês podem ver agora, voltando pro desenho, eu usei a lata fumê. E olha como o efeito fica legal. Ele está muito forte ainda, mas entre o pescoço e o queixo, o maxilar, a sombra que o pincel faz no braço esquerdo dela, que está segurando o queixo com o braço, tudo na lata fumê. Então, assim, como isso agregou para a gente conseguir encontrar uma tridimensionalidade no desenho, como ele deixou as coisas um pouco mais volumétricas, né? Ali no tecido também da manga do braço direito dela, como parece que a gente tem o volume das dobras, tanto da gola quanto a dobra dela dobrada para cima, né? Fazendo um volume de tecido mais ou menos na linha do cotovelo. O pássaro também, acabei aplicando um pouco de preto nele, e mais para frente eu acabo usando bastante fumê na base dele para criar uma sombra, porque afinal de contas a gente tem que sempre entender de onde também vem as sombras, né? As sombras elas vão estar presentes quando alguma coisa está sobre a outra. Então, para a gente conseguir saber onde está o volume, porque o volume ele é a criação de luz e sombra entre objetos, né? Olha só, eu acabei entrando muito prematuramente com spray preto no desenho. E, sendo bem sincero, eu acabei fazendo um nariz horrível ali na cara dela. Como eu disse para vocês no começo, eu estava com um pouquinho de pressa. Eu precisava ir para um compromisso quando eu estava fazendo esse vídeo.
Então eu fiquei muito ansioso para fazer esse acabamento no spray preto. Eu não costumo trabalhar com spray preto para acabamento. Eu gosto muito de trabalhar com spray roxo escuro. Na linha da Colorgen eles têm uma cor chamada Netuno, que é equivalente à cor que eu uso. É um azul bem escuro, quase um roxo com azul assim. Olha lá, de novo eu usando o spray branco, branco não, né, o azul claro, para recortar como se fosse uma borracha. Eu estou apagando falhas da linha preta que eu acabei aplicando e deixando ela mais fina, até mesmo sumindo com ela. Então vocês podem ver que na orelha, no nariz e tal, eu tenho que usar às vezes a cor predominante do fundo, que é o nosso azul claro, como borracha ou delineador. Ele vai deixar tudo bem claro, bem definido. Então é muito legal a gente ir trabalhando o spray como esse tipo de recurso para estar sempre administrando ele como um guia de refinamento. Engraçado. Às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, cria um mundo de encanto, de tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama. Como eu tinha comentado anteriormente na nossa entrevista prévia, eu realizei um projeto chamado Odisseia de Tinta. Acho muito importante a gente conversar sobre isso, porque eu tenho uma mensagem para passar a respeito da experiência internacional, a respeito da experiência de viver coisas novas na estrada, até mesmo em outro continente, não precisando ser na América Latina. E eu fiz uma sábia escolha de querer fazer essa tour pela Europa. Na verdade, ela começou com uma pretensão apenas de viajar. Então eu me organizei, fiz um levantamento, um planejamento. Muitas pessoas podem achar que foi uma fortuna, mas foi, foi muito mais barato do que você pode imaginar. E saiu muito mais barato ainda quando eu cheguei lá. Essa aventura eu fiz praticamente com a venda de uma Kombi e uma grana que eu tinha guardada na poupança e muita coragem. E qual que era o meu plano inicial? Eu queria viajar e conseguir pintar outros lugares. Eu já tinha pintado bastante aqui em São Paulo, em várias outras cidades aqui do estado. Eu já tinha pintado no Tocantins, eu já tinha pintado no Rio de Janeiro, Espírito Santo. Eu já tinha uma experiência legal de ser convidado para pintar em outros estados, outras cidades. E eu queria expandir isso. Tentei fazer um grafite do Chile, mas infelizmente eu não consegui, por conta de agenda e correria. Não estava disposto a parar a viagem que eu estava fazendo para fazer um mural, porque afinal de contas eu ia perder muito tempo dentro de uma viagem que já era muito curta. E aí no final das contas eu acabei me planejando para viajar e fazer acontecer isso daí em algum outro lugar. E eu escolhi a Europa. E eu descobri um método de viajar pela Europa num valor bem mais em conta, que existem dois caminhos, três caminhos muito básicos assim, que não seja voar de avião, que é muito caro, que seria você conseguir viajar de trem. Existe um passe chamado Global Pass, ele tem um valor que sempre oscila, mas ele tem um valor bem acessível e permite você viajar durante 90 dias pelo continente europeu para poder conhecer 32 países. No caso, eu consegui visitar 26 em 4 meses, o que já foi bem corrido. Mas se você parar para olhar numa perspectiva, é uma coisa muito legal você poder ter isso à mão, porque todos esses países estão interligados por ferrovias.
O outro método que você poderia viajar pela Europa seria de ônibus, né? Que eles também têm uns planos para andar de ônibus. Só que eu queria poder andar por esses lugares olhando ambientes e paisagens que não seria habitual você ver ou pela janela de um avião ou pela janela de um carro, de um ônibus. Eu queria ver ele pela ferrovia, eu queria ver ele pela estrada de ferro, né? E o terceiro método é a carona, né? Você ser um hijack, ficar lá na rodovia fazendo um sinalzinho de carona e dar pelas caras. Aí é bem seguro fazer isso lá na Europa, é até cultural, assim, entre os mochileiros e os viajantes, você pegar carona desse jeito. E eu ficava pensando, principalmente, quando é que será que eu vou ter um reconhecimento mundial, assim, para eu conseguir pintar fora? Pensei assim, por que eu tenho que esperar essa oportunidade acontecer se eu mesmo posso criá-la, né? E eu cheguei por Londres, né? Cheguei pela Inglaterra e depois eu fiz um longo caminho entre a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, a Irlanda do Norte, Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Turquia, Bulgária. Aí daí pra frente eu já nem lembro mais, que era país demais. Mas eu me toquei logo na Escócia, com uma amiga minha, com a Agatha, que eu poderia tanto pintar na rua, em tapumes, em paredes, lugares abandonados, quanto eu poderia também permutar esse meu trabalho. E isso daí me deu uma energia, me deu uma esperança muito forte de eu simplesmente poder chegar nos lugares oferecendo o meu trabalho, tanto num hostel, até mesmo na casa de amigos que eu encontrei ao longo da viagem, amigos que moram fora já há um tempo, tentaram a vida fora do Brasil. E eu descobri que sim, é possível. Os lugares, eles trocam com você o que eles têm para oferecer, como cama, banho, comida, uma cerveja, até mesmo de repente uma festa, dependendo do lugar, pela tua arte. Então assim, pintei em Portugal, pintei na Espanha, pintei na rua na Espanha. Inclusive, vou fazer um parênteses, existe um aplicativo chamado Wallspot na Europa. Isso é uma coisa que a gente deveria voltar até aqui, porque eu sei que antigamente tinha uma plataforma, um site onde a gente poderia usar dessa maneira. Como é que ele funciona? Você tem paredes que estão disponíveis para artistas pintarem. E essas paredes você, de maneira online, né, você consegue fazer o seu agendamento. Esse agendamento ele é extraoficial, assim, do tipo, você dá o seu nome, você explica a arte que você quer fazer, e essa plataforma, né, no caso o Wallspot, ele emite para você uma autorização formal, permitindo que você pinte determinado lugar sem ter maiores problemas com a lei, né, com a polícia, porque afinal de contas você vai estar dentro de uma situação legal. Eu achei muito bacana. Eles emitem uma autorização PDF que você pode imprimir onde for, até mesmo apresentar na tela do celular, e ela é válida. Então, se você quer se aventurar não só pela Europa, mas tem até outras cidades da América Latina, ou até mesmo na Ásia, que tem locais legalizados para você conseguir pintar, e basta você abrir o aplicativo, encontrar o lugar que você quer pintar, você agenda e manda bala. Olha, lojas de spray também são coisas que não faltam pela Europa, viu? Não tive dificuldade de encontrar material, canetas de altíssima qualidade, tintas de altíssima qualidade, e eu não tinha necessidade de ficar carregando esse material comigo, já que eu tinha uma mochila de mais de 40 quilos, uma outra mochila de 15 quilos, e mais o meu corpo de 145 quilos para ficar carregando durante a viagem. Então eu não ficava levando as tintas comigo. Mas foi muito, muito legal eu poder trocar a minha arte por simplesmente as coisas básicas que eu precisava. Eu precisava comer, dormir, tomar banho. E o resto eu era um turista, passeando para tudo quanto é lado. Se vocês soubessem o quanto isso diminuiu os meus gastos durante a viagem, eu economizei muito com acomodação, eu economizei muito com comida, eu economizei muito com diversas coisas que simplesmente eu estaria gastando à toa, né? E eu acabei me empolgando com esse sistema de troca, e foi assim que eu consegui fazer 18 murais pela Europa. Acho que foram 26 murais em 18 países. Tiveram países que eu acabei fazendo 2 e tal.
E eu fiz murais assim de todos os tipos. Eu fiz coisas livres e eu também fiz coisas mais comerciais, né? No caso, a loja em Barcelona de uma amiga, eu fiz um balcão. Na Irlanda eu pintei uma biblioteca. Ah, né, na Suécia, eu cheguei até Estocolmo. Cara, eu fui lá para os países nórdicos, sabe? Muito legal isso. Eu acabei pintando um escritório de design chamado Designit. Graças à minha querida amiga Esté e o Alessio, dois grandes amigos que moram e são um casal lá em Estocolmo. E eu consegui essa oportunidade, eu fiquei muito feliz por isso. Óbvio que tiveram lugares que eu não consegui pintar, mas não tem problema, porque afinal de contas, aonde eu não conseguia pintar, eu estava ganhando sendo um turista e viajando e conhecendo coisas novas. Eu fiquei muito feliz por isso. E eu gostaria de dividir isso com vocês, que viajar não é uma exclusividade de pessoas ricas, ou não é uma exclusividade de classe, não é uma exclusividade de nada. Se você quer viajar e conseguir trocar o que você faz de melhor, se você é um músico, se você é uma dançarina, se você é um poeta, se você é um escritor, um pintor de telas, se você é um grafiteiro, existem mil maneiras da gente conseguir trocar com o mundo e ter um lugar básico para você conseguir dormir, tomar banho e comer, e que te permitem te levar a lugares que você nem imagina. Só que entre ter dinheiro ou entre ter o sonho de realizar essas coisas, tem uma coisa que todo mundo precisa trabalhar, que é ter coragem. Precisa ter coragem, cara. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simplesmente fácil de se aceitar, você trocar às vezes a comodidade da sua vida, a comodidade da sua casa, para você se tornar um andarilho, né? Um mochileiro por tantos meses. Eu lamento não ter conseguido ficar mais tempo do que eu tinha previsto, porque eu também tinha negócios para resolver em São Paulo, projetos pendentes, clientes pendentes, então eu precisava voltar. Mas foi, foi só um momento aí para eu conseguir dividir com vocês uma experiência que eu mesmo fiz no sistema do it yourself, né? Uma coisa que eu queria para minha vida. Eu fui lá e fiz. E me rendeu um portfólio super legal e em breve eu vou lançar o livro de maneira independente sobre a Odisseia de Tinta, que é o nome do projeto. E isso me agregou demais, assim, vivências, me tornou uma pessoa um pouco mais humana, mais leve, menos consumista, menos materialista, menos, como eu vou dizer, acumuladora. Depois dessa viagem eu voltei, olhava para as minhas coisas em casa e eu falava assim, nossa, para que eu preciso de tudo isso? Os livros eu entendo, meu violão eu entendo, mas tem diversos objetos que eu olhava e falava, para que eu preciso deles? E fui me desfazendo aos poucos. Hoje em dia eu acredito que da mesma maneira que eu não ligo se alguém for lá e apagar o meu grafite, né? Esse lance do efêmero, o lance do que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem a sua função, ela tem um papel a se cumprir. Tudo na vida também tem, cara. A gente não tem que ter esse apego, ai, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter isso. O que a gente precisa ter mesmo é vivência, a gente precisa viver as coisas. E eu falo para muita gente, para você poder fazer bons grafites, para você poder fazer boas ideias, boas realizações, uma das coisas que é simplesmente muito importante é você estar aberto ao mundo. Você está aberto às artes, você está aberto ao teatro, você está aberto à dança, até mesmo aos conhecimentos de política. Você tem que ler bastante, você tem que cozinhar. É uma coisa, nossa, o que tem a ver grafite com cozinha? Mais do que você imagina. Porque as cores dos vegetais, das comidas podem te inspirar, o aroma, a estética, são coisas super válidas para qualquer tipo de trabalho. Então procure sempre se inspirar e conquistar as coisas que você sonha. Em breve agora eu vou fazer uma pausa para a gente voltar a falar do trabalho. Olha só, enquanto eu estava aqui falando pelos cotovelos, o quanto a arte já evoluiu bastante em termos de acabamento. A gente já está com um acabamento um pouco mais amadurecido. A gente conseguiu fazer toda a parte de volume do tecido com sombras, né, com a lata fumê. Eu também trabalhei o branco na ponta do nariz, testa, queixo, para dar um pouco de brilho
Então é muito legal a gente também saber, além de onde estão as sombras, onde está o brilho das coisas, né? O que que brilha? Aonde é que a gente tem que encontrar os pontos onde a luz bate mais do que a ausência de luz, né? Onde tem as sombras. A gente tem que encontrar onde a luz está presente também nos trabalhos. E às vezes a gente consegue fazer isso de uma maneira muito prática, ou com uma lata branca, ou com o fumê, né, translúcido branco também, que na linha da Color Gin também existe, nas outras linhas de sprays também existem. Se você tiver, outra dica, se você tiver um pouco de dificuldade de acabar fazendo esses detalhes com spray, que é essa parte da linha preta, eu aconselho você a trabalhar com as canetas. Se você não consegue chegar nesse refinamento com spray, que eu garanto para vocês que eu também tenho uma dificuldade muito grande, é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, mas se vocês quiserem, vocês podem trabalhar com caneta preta. E a caneta preta, ela dá um domínio muito grande, porque primeiro que ela está firme na mão, né? E segundo que ela não borrifa a tinta, ela não espalha a tinta igual um spray. Você vem passando a caneta e vem trazendo e ela vem delineando exatamente a área que você quer. Então é fundamental você saber fazer as escolhas de material também. Não existe regra para essas coisas, tá? Se você simplesmente quer fazer de tal maneira, então faça, vai lá e faça. Porque o importante é o resultado final. E a outra coisa importante é você se divertir. A gente não faz esse tipo de trabalho só para cumprir alguma coisa. A gente faz esse tipo de trabalho para se divertir. Eu adoro me divertir. Eu gosto de pintar porque pintar é um momento que envolve, de repente, não agora nos momentos de pandemia, infelizmente, mas reencontrar os amigos, deixar um espaço mais bonito, um lugar que era feio, moralmente feio, né? Ou sem vida, triste. Eu estou muito mais preocupado em trazer alegria para os lugares do que pensar se é feio ou bonito. Porque afinal de contas alguém pode olhar para o meu trabalho e achar ele feio. Isso é uma coisa que eu estou fazendo agora que eu adoro. Meter um botânico em tudo. Adoro meter plantinha nas coisas e diversos tipos de caule e folha. E eu gosto de ver o mato saindo das coisas, porque traz um pouco de vida, um pouco de natureza, um pouco de orgânico para o trabalho. Ele fica muito travado, às vezes, só naquela coisa, de aquela figura e tal. E aí você vem trazendo esses orgânicos e eles vão dando uma dimensão para o fundo, você vai criando um preenchimento, você vai criando um outro movimento. Se você reparar, o cabelo está de um jeito e agora a plantinha já numa outra direção já está dando outro movimento para o cabelo. Então a gente tem que criar vários tipos de movimento na arte. Não que você tenha, mas eu gosto de criar movimentos na arte. E eu gosto de criar uma palavra que eu gosto de usar bastante, que é estranhamento. Quanto mais eu realizar um projeto e ele promover caras e caretas e caras de estranhamento nos outros, mais eu acho que eu estou acertando no que eu estou fazendo. Porque eu acho fundamental a gente sair um pouco daquilo que já é comum aos olhos. Agora a gente está chegando nos finalmente aí do grafite, o refinamento já, a aplicação de tudo já foi feito. Agora só ajeitando as proporções. Obviamente que tem coisas que com certeza vendo depois da produção eu faria diferente. Eu daria um acabamento diferente, eu usaria de repente até cores diferentes. Mas esse é o tipo de trabalho que saiu no momento, que eu estava inspirado, era a ideia que eu estava na cabeça. E eu acredito que o resultado ficou bem legal. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da ideia que a gente bateu hoje, sobre um pouco sobre grafite. Continue alimentando aí a ideia e a arte de rua, né, a arte urbana. Fortaleçam seus amigos artistas, comprem a arte deles. Fortaleçam também a cena do hip hop. E vamos manter
Vamos manter esse movimento unido e forte. Precisamos de cada vez mais integrantes engajados e talentosos com as suas criatividades e os seus discursos. E eu espero que isso ajude você a entender um pouco mais aí sobre como funciona o meu processo de pintar e de criação. E não se esqueça que grafite não é uma exclusividade só de lugares bonitos. Na verdade, o grafite pode estar em qualquer lugar. E isso é a coisa mais legal de todas. O grafite não vai estar só no Beco do Batman, ou na Vila Madalena, ou em lugares que a gente considera ser a chave de galerias a céu aberto. Então, vamos valorizar também o grafite que é feito em periferias quebradas, né? O grafite que é aplicado em revitalizações, ocupações, praças, qualquer coisa, até mesmo em veículos ou na restauração de alguma coisa. Lembrando que grafite, arte urbana, arte de rua, é um movimento de revitalização e expressão e merece ser valorizado porque existem muitas coisas para serem ditas por aí e a melhor maneira de dizer é de uma maneira autêntica, né? E cheia de carinho, cheia de dedicação. Então, muito mais do que apenas criar, é criar com o coração. Queria agradecer a todo mundo aí que ouviu a live, participou. Agradecer aí a prefeitura e a oportunidade aí por deixar os artistas comparecerem virtualmente nesses tempos tão difíceis para falar um pouco sobre arte. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado a todos, sigam nas redes sociais e divirtam-se. Vamos sair para pintar por aí. Abraço.